Tá bom, amor. Tá bom. Eu vou comprar leite moça, não tem problema não. Pãozinho também. Eu sei, o ministro vai tomar café com a gente. Aí começou o Talk Show, eu já tava falando com a primeira dama aqui. O ministro vai tomar um café. Isso aí é de um leite moça, tá ok? Olha só, você que está assistindo pela primeira vez, não se inscreveu no canal, faça isso agora, ok? Ativa o sininho para receber notificação e aí divulga pra galera e curte o entrevistado, tá ok? Quer apoiar o Talk Show? O programa está no ar aí já há um bom tempo, essa porra custa um dinheiro, então dá aquela força pra gente, apoia.se/Talk Show, e é assim que a gente começa o Talk Show, pedindo dinheiro pra você, mendigo. Começou! Olha o zagueiro aí. O Pablo Vittar. É o Pablo Vittar. O Pablo Vittar, não é? O vai te cobrar, não, Pablo. não interessa. É o Pablo Vittar. A única coisa que explica o surgimento desse cidadão, artisticamente falando, é o fato de que a gente vive uma época em que lacração é o lance. É isso mesmo. Então, sabe, você tem que lacrar. E assim, tem até hoje, por exemplo, tem um núcleo de artistas, por exemplo, Lineker. Tem Lineker e tem Lineker. E tem uma série de... o importante, é mais importante para eles o que eles pensam que representam do que propriamente a música em si. Tá entendendo? Então, assim, por conta dessa onda neofeminista, que eu acho muito legal, inclusive, embora algumas feministas exageram com as posturas, essa coisa de ficar, macho, não sei o que, isso é uma bobagem. Sovaco azul. Então, o que acontece? O surgimento do Pablo Vittar, ele se justifica por essa ascensão de ícones lacradores, você tá entendendo? Só que o que acontece, cara? Artista trans aí, você tá entendendo? Então, mas sabe o que acontece, cara? Eu recebo semanalmente releases de novos artistas em que no primeiro parágrafo está colocado a sexualidade do artista. Ah, fulano isso aqui é um artista trans, fulano de tal é não sei o quê. Cara, desculpa meu, absolutamente não me interessa se você é hétero, se você é homo, se você é trans, se você é marciano, absolutamente não me interessa. O que me interessa é se você faz música boa ou não para os meus ouvidos. É o que acontecia com o Queen aí, o Freddie Mercury. Pouco se importava se ele dava o cu ou não. Pois é, não tinha a menor relevância. Rob Halford, que é o vocalista do Judas Priest também. Cara, alguém quando vai ouvir um disco do Ney Matogrosso, ou deixa de ouvir por causa da sexualidade dele, é evidente que não. Então o que acontece? O que se justifica o surgimento do Pablo Vittar é mais essa necessidade de você colocar uma postura, uma atitude perante a sociedade conservadora que a gente tem no Brasil hoje, porque musicalmente que o Pablo Vittar é um lixo total. Agora vamos entrar no tocante aí aos músicos. Põe aí, produção. Pepeu Gomes, grande guitarrista ou não? Pepeu é sensacional. Pepeu é um dos guitarristas. O Pepeu é a prova viva de que dom existe, porque o Pepeu não sabe ler música, o Pepeu não sabe absolutamente nada de teoria musical, nada. Se você falar para ele, faz um acorde aí em sol sustenido, você não sabe? Nada, zero. Mas o Pepeu é um guitarrista brilhante, talvez assim um dos maiores guitarristas da história da música brasileira. Um cara que também tem uma carreira muito irregular, você tá entendendo? Ele quando ele envereda pelo som instrumental, cara, não tem para ninguém. Aí teve aquela época do aquelas bobagens lá, que ele com a Baby eram discípulos. E mesmo naquela época eles faziam um som que era interessante, assim, que você falava, é divertido isso aí. Mas assim, ele como instrumentista é sensacional. Põe o próximo aí, vamos ver quem vem. André Kisser, Sepultura. André Kisser, Sepultura. Primeiro que o André Kisser, Sepultura é um guitarrista talentosíssimo, é um compositor de primeira dentro da esfera de heavy metal. E é um cara, bicho, que tem... Eu posso até considerar como meu amigo hoje. É um cara que ele tem um estrelismo zero, que é algo muito raro no show business.
É um cara também que topa todas também, que ele não tá nem aí se as pessoas estão curtindo ou não estão curtindo o trabalho dele. E é um cara extremamente talentoso, cara. É um guitarrista também muito subestimado pelas pessoas, porque os caras falam que Som do Sepultura é barulheira. Cara, não é, pelo contrário, é muito bem arranjado e é muito bem composto. E nesse histórico aí, você acha que é um futuro aí, você acha que rola um reunião aí? Não, não vai rolar. Nunca. Não vai rolar. Aliás, é igual o Raimundos, perdeu pra Jesus, fudeu. Não imagina, aí já era. É mais fácil os Raimundos voltar do que o Sepultura. É mesmo? Porque o que acontece? E aliás, eu acho também outra prova de debilidade mental, cara, e outro dia eu tava conversando com o Andrés e eu falei isso pra ele, eu falei, cara, eu admiro você pela paciência que você tem em ficar ouvindo esse monte de gente retardada que já há décadas fica insistindo nessa história de dar volta à Sepultura. Ele responde nas entrevistas esse tipo de pergunta com uma paciência que eu sinceramente não teria. Vamos próximo aí, vamos ver. Edgar Scandurra. Edgar Scandurra. Cara, o Edgar Scandurra foi o primeiro guitarrista com quem eu tive contato, musicalmente falando, como instrumentista. E assim, ele é um guitarrista brilhante. Ele tem um tipo de técnica, por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, mas assim, não só ele é canhoto, ele não inverte as cordas. Ele pega qualquer guitarra e inverte. Só inverter, porque a grande maioria dos guitarristas canhotos inverte as cordas. Então eles solam, fazem os solos mais agudos aqui nessa região. Ele não, cara. Como ele pegava a guitarra emprestada do irmão dele, e o irmão dele proibia que ele mudasse, ele aprendeu a tocar dessa forma. Caceta. Então, na verdade, ele sola aqui em cima, Sim. que é exatamente o contrário. E assim, eu tenho uma dívida eterna, musicalmente falando com o Edgar, cara, porque quando eu comecei a tocar bateria, eu comecei a tocar bateria no subúrbio, junto com ele. E ele foi um cara que me ensinou e me estimulou a desenvolver uma coisa chamada que é capacidade de improviso. Então assim, eu, modéstia à parte, hoje eu posso sentar com qualquer banda, com qualquer músico, o cara começa a tocar... Você vai junto. Eu vou atrás. E tudo isso eu devo ao Edgar, cara, porque assim, a gente tinha... Os nossos shows eram sensacionais, a gente tinha 3 músicas próprias, o resto era Ramones, Sex Pistols e o resto é só improviso. Então assim, eu tenho uma dívida, assim, eu sempre que eu posso, eu falo isso, Edgar, eu tenho uma dívida eterna com você, porque você foi um cara que me ensinou a ser um baterista que improvisa. Muito bom, tem mais um aí? O Hudson, do Edson Hudson, guitarrista. Grande guitarrista, tem um trabalho instrumental muito bom, é um cara, por exemplo, que ele é muito fã de Joe Satriani, não sei o que, blá. Mas é aquela coisa, né? Ele montou a dupla com o irmão dele, com o Edson, que também, nenhum dos dois gosta de música sertaneja. Eles são do rock and roll. Os dois são do rock and roll. Mas eles encontraram uma maneira de ganhar uma grana como dupla sertaneja. O Ralph também, do Christian Ralph, é também. Não, o Christian... O Ralph é roqueiro e o Christian teve uma carreira solo nos anos 70. Um outro nome. Christian, não, era o nome dele. Ele não tinha um nome igual o Fábio Júnior teve, não? Não, o Fábio Júnior tinha o Mark Davis, não. O Christian, do Christian Ralph, teve uma carreira muito legal, inclusive nos anos 70, chegou a gravar acho que uns 2, 3 discos, chegou a tocar muito na rádio. Nossa, tem uma menina ali com sono monumental ali. Alguém traz um café pra ela, pelo amor de Deus. Aí. É a minha plateia assim mesmo. Ali o sono é encosto. Deve ser encosto. Então, assim, ele é um guitarrista muito bom. Você gostou do álbum solo dele? Gostei bastante. Gostou? Gostei bastante. Olha aí. Põe outra aí. Quem vê mais aí? Vamos ver. Ó, Chimbinha. Aí, o pessoal riu. Por que vocês estão dando risada? Aí, porque é o Chimbinha. Porque vocês não sabem que o Chimbinha é um tremendo guitarrista. Tá vendo só, seu trouxa? Só que o que acontece? Todo mundo conhece o Chimbinha, pelo menos aqui na região sudeste, como o ex-guitarrista do Calypso, que era realmente uma banda de merda, fazia música muito ruim e tal. Mas o Chimbinha, no norte, ele tem uma carreira solo dentro de um universo chamado guitarrada. A guitarrada, para quem não sabe, é um som instrumental que é uma mistura de carimbó com salsa, com mambo, com forró, com baião e com meio surf music. Cara, é uma mistura muito doida, assim, uma mistura demoníaca, eu diria. E assim, o Chimbinha tem vários discos solos de guitarrada e o Chimbinha é um
tremendo guitarrista. Ele moa a guitarra. É, tremendo guitarrista. Só que ele é vítima daquele preconceito, coisa do calypso, tá entendendo? Mas ele é um tremendo guitarrista. Ô Regis, antes da gente finalizar aqui... Pô, passou rápido, hein? Pô. O programa, o pessoal da internet aí, você sabe, eles não têm paciência. Pô, tinha água aqui, pô. Tem água aí, pô. O pessoal da internet não tem muita paciência de ficar... vai rápido. Eu tô achando papo bacana, inclusive daqui a um tempo eu vou te chamar de volta aqui. Pode chamar, vem com o maior prazer. Eu quero falar no tocante aí, um assunto meio espinhoso que você tocou, o pessoal tá no seu pé aí, o pessoal do K-pop. Sim. O pessoal tá te enchendo o saco. Você falou do K-pop, que é música de retardado. Isso aí. Sim, mas é mesmo, é música pra débil mental. Mas isso aí, pô, tá explodindo no mundo aí, pô. Prova de que o mundo tá vivendo esse momento de retardamento mental que eu tô acabando, que eu não canso de falar. O BTS lá, os meninos. Então, foi o que eu expliquei lá na entrevista do Pânico. Essa explosão do K-pop, ela, na verdade, ela é um tema, por exemplo, que a gente já viu acontecer isso com o Menudo, com o Rebelde. Lembra dos Rebeldes? Rebelde, pô. Lembra do RBD? Cadê esses caras? Cadê? Tá entendendo? É a mesma história, o Restart também, lembra? As fãs do Restart, ai, Restart é vida, Restart é eterno. Cara, não só o Restart não existe mais, cara, como as fãs do Restart hoje morrem de vergonha de admitir que já foram. É tudo mãe, já. Então, assim, e o K-pop é a bola da vez. E é, na verdade, mais um exemplo do processo de retardamento mental que a gente vê. Até eu usei um exemplo que as pessoas adoraram, que assim, a cena toda do K-pop é uma grande fábrica de salsichas. Cada banda é embalada como se fosse um pacotinho de salsicha e jogada no mercado. O BTS é a salsicha mais famosa. Até porque o governo coreano tem todo o interesse em bombar os negócios da Coreia dentro dos Estados Unidos. Então o que acontece? O próprio governo coreano injetou uma grana muito, muito alta, nós estamos falando na casa de centenas de milhões de dólares, para fazer o BTS e toda a cena do K-pop se transformar numa nova mania mundial. Tanto isso é verdade que o BTS recentemente ganhou o Billboard Music Awards. Esses prêmios aí é tudo marmelada, tá? Porque é votação dos fãs, aquela toda. Mas o que acontece? Eles ganharam como melhor grupo, inclusive desbancando um monte de artistas do próprio Estados Unidos. Então, o K-pop e todo mundo que já ouviu K-pop sabe que é um tipo de pop extremamente vagabundo, sem o menor tipo de inspiração, que fica regurgitando vários clichês das antigas boy bands que tinham antigamente, só que com uma roupagem um pouquinho mais moderna. E no idioma que ninguém entende. Pois é, você tá entendendo? E que, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Porque você pega, por exemplo, o BTS, por exemplo, eles perceberam que hoje os Estados Unidos não tem mais aquela coisa do monopólio da língua inglesa para você estourar. A partir do momento, vocês são jovens, vocês não vão lembrar disso. Mas houve uma época, por exemplo, que não havia a menor possibilidade de um artista estourar nos Estados Unidos se não fosse pela música cantada em inglês. Quem rompeu com isso? Julio Iglesias. Não foi. Ricky Martin. Ricky Martin. Julio Iglesias, por exemplo, só era sucesso dentre a comunidade hispânica dos Estados Unidos. Cara, o Ricky Martin rompeu isso. Quando o Ricky Martin rompeu, pode reparar que depois veio toda uma leva de artistas latinos. Até a Jennifer Lopez, por exemplo, veio depois. Então o que acontece? E aí tem, por exemplo, uma banda alemã, por exemplo, chamada Rammstein, que é uma banda que quando vai para os Estados Unidos faz shows para 30, 40 mil pessoas e os caras não abrem mão de cantar em alemão. Então o que acontece? O que o pessoal coreano percebeu? Que eu falei, cara, os Estados Unidos você não precisa mais ter. Se a gente conseguir fazer uma lavagem cerebral em adolescentes retardadas, que tem alpiste no lugar do cérebro, ou seja, todo mundo, a gente vai conseguir. Tanto que é verdade isso, que as garotas cantam as letras em coreano sem ter a menor noção do que significa. E ainda canta em coreano errado. Mas o BTS, por exemplo, que é a bola da vez americana, ele fez uma jogada muito esperta. Ele manteve, por enquanto, as canções em coreano, mas o refrão é em inglês. Olha aí, inteligente. O refrão é em inglês.
Então, o próximo passo, eu não tenho dúvida disso, que é se eles conseguirem sobreviver a essa onda, o próximo passo é eles começarem a cantar em inglês. Pode me cobrar a respeito disso. Mas assim, é uma onda que vai passar, cara. Vai passar, assim como passaram todas as outras. As adolescentes hoje vão crescer, vão se tornar mulheres. E você sobreviveu já. E eu sou eu Restart, cara, eu na verdade, eu sou da época da primeira boy band. Que as pessoas precisam entender o seguinte, cara, boy band não é uma banda que é adorada por meninas. Não é isso. Até porque os Beatles eram adorados pelas garotas na primeira metade dos anos 60 e eles não eram uma boy band. A boy band é uma banda que é pré-fabricada. Ou seja, é uma banda em que alguém pega integrantes que não se conhecem e montam um projeto único para se transformar numa banda. Tipo o Rick Bonadio e o Bros. Exatamente, isso, exatamente. Bros, o Rouge, você tá entendendo? E assim, a primeira boy band, na verdade, foram os Monkees. Os Monkees? Os Monkees foi a primeira boy band. Porque, na verdade, os Monkees foram criados para se transformar numa resposta americana aos Beatles. Então, eles escolheram uns 4 caras que eram talentosos e aí montaram o grupo. Só que eles montaram o grupo de uma maneira não espontânea, artificial. E isso sim é uma boy band, você tá entendendo? Então, aí tem um monte de adolescentes retardados que ficam, mas os Beatles também eram boy band. Não, nunca foram boy band. Eles eram... Foi orgânico. Foi orgânico. É que com o passar dos anos, eles acabaram atingindo o público feminino, adolescente, de uma maneira absolutamente histérica. Assim como aconteceu com o Duran Duran no começo dos anos 80, que também virou alvo de adoração feminina. Então isso não significa que eles são uma boy band, porque o Duran Duran já existia antes. Mas é nesse sentido, então, que é preciso deixar muito claro essa diferença. Claro que eu estou explicando agora, e a fã do K-pop, que é absolutamente retardada... Nem sabe o que você está falando. Não faz, pra ela eu estou falando grego. Se você falar, até Beatles é capaz dela nem conhecer. Não conhece, não sabe ninguém. Pensa que é o novo Fusca. A gente está falando aí das retardadas do K-pop, né? É brincadeira essa aqui. Você tem muito hater, né? Milhares. E a gente aqui tem um quadro tradicional, que é o Metralhando Haters, você pode responder. Então tá no ar aí, ó, Metralhando Haters! Velho, olha quem é o jurado do programa, o cuzão do Regis Tadeu. Odeio esse filho da puta que criticou o visual do Michael Jackson de uma forma revoltante e ignorante. Tá aí em 2011, hein? Mas sabe o que é revoltante, cara? É a maneira como você escreve. Assim, eu tenho muita pena dos seus pais, que provavelmente deve ter gasto uma grana legal para botar você na escola e depois ver você escrevendo desse jeito, inclusive com uma série de palavrões e tal. Mas esse tipo de bravata é de menininha criada com iogurte de kiwi, meu. Isso aí não. Você assim, lembra o que foi que você falou do visual do Michael Jackson aí? Provavelmente que eu falei que o Michael Jackson tinha o nariz em massinha. E é verdade. Eu não sei se vocês sabem, o Michael Jackson não tinha o nariz. É mesmo? Aquilo ali era uma massa feita por um protético, porque na verdade ele fez tantas operações no nariz por conta daquele lance dele querer ser branco, dele renegar de uma certa forma a negritude dele. Ele fez tantas operações, cara, que deram errado. Gastou o nariz. O que aconteceu? Ele acabou ficando com 2 cavidades só. Então ele não tinha mais essa cartilagem. Então o que ele fazia, cara? Ele fazia uma massinha com um protético muito bem feito, tanto que inclusive era daquele pessoal da Industrial Magic and Light do Jorge Lucas. Que ele tinha realmente um nariz de massinha, cara. Põe outra aí. Caramba, eu não sabia disso aí não. Meu amigo. Esse babaca do Regis Tadeu é um imbecil mesmo. Fala de Jorge Mateus. Se enxerga, velho. Isso é tudo inveja do talento deles. Então, normalmente, a pessoa, quando ela tem uma pouca capacidade cerebral, normalmente ela diz que ou eu sou invejoso, ou quem eu sou na fila do pão, sabe esse tipo de bobagem? E, na verdade, esse tipo de raivinha, ele até é compreensível, porque realmente a pessoa que gosta de Jorge Mateus, que é uma das duplas mais desafinadas da história da música. Não é bom, não? Péssimos. Eu acho que essa pessoa, ela vive num estado de realidade paralela, que eu acho que
Talvez eu fico até contente que gente desse tipo me ache um imbecil mesmo. Eu ficaria muito preocupado se pessoas com esse nível de debilidade mental concordassem comigo. Põe outra aí. Quem que é essa porra de Regis Tadeu pra falar essas merdas da Demétria? Quem que é Demétria aí? Não faço a menor ideia. Demétria? Da Demétria? Demétria? Quem é Demétria? É 2012 isso aí. Falar essa Demétria. Foi provavelmente alguma artista porcaria. que despontou pro anonimato. É isso aí. Põe outra aí. Ninguém sabe quem é Demétria, não. Demétria? Acabou. Esse foi o Metralhando Haters. Ô, Regis, Pois não. antes de a gente encerrar aqui, você faz consultoria musical. Sim, eu faço consultoria artística. Artista de modo geral. Artística musical, exato. O pessoal, quem te contrata? É os próprios artistas, produtores, como que é? Não, normalmente quem contrata as minhas consultorias são bandas que estão iniciando. São bandas que desejam ter uma carreira artística, mas sem cometer os erros que são absolutamente tão comuns quando você tenta romper o universo do amadorismo e entra no universo profissional. Qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo, é fácil, bicho. Entre em contato lá comigo pelo meu site, que é o registadeu.com.br. E pode contratar minhas consultorias artísticas, que eu faço realmente uma consultoria realmente muito minuciosa em relação ao trabalho que a banda, que o artista tem, qual o tipo de possibilidade, o que é que ele precisa fazer para romper essa barreira do amadorismo. E aí, antes de encerrar, o que o Regis Tadeu ouve em casa, que quando alguém fala assim, não acredito que você tá ouvindo isso aí, você que é o cara aí rock and roll, pô, você tá ouvindo isso aí mesmo? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei naquela entrevista do Pânico, que as pessoas realmente não acreditam. Eu não tenho a menor vergonha do que eu gosto realmente de coisas que as pessoas ficam absolutamente pasmas. Mas, por exemplo, eu acho o primeiro disco das Spice Girls como álbum pop é espetacular. Bem produzido. Muito bem produzido, muito bem composto, muito bem gravado, tem canções com os refrãos maravilhosos. É assim, como disco pop é espetacular. Eu gosto daquela To Become One. Então, pô, belíssima canção. Então, o que que heteramente falando aí. Não, e não tem problema nenhum, por exemplo, eu adoro bandas, por exemplo, que são idolatradas na comunidade gay, por exemplo. Eu acho o Erasure, por exemplo, uma banda sensacional. Não tem problema nenhum com isso. Eu sou um cara muito seguro da minha heterossexualidade, não tem problema. Agora, realmente ouvir você cantando To Become One é realmente uma das experiências mais aterradoras que eu tive essa semana. Jesus Cristo do céu. Eu torço muito para que ele não faça isso com frequência aqui para vocês. Ô, salve de tiro pra Regis Tadeu! Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Entre aí no canal aí, você que tá aí acompanhando. Não entra no canal coisa nenhuma. Não é assim não. Acessa o canal registadeu.com.br. Vai entrar no canal não entra não. Tá aqui na descrição para você se inscrever no canal do Regis. Isso, lá no YouTube, vai lá. É isso aí, você também que tá aqui, não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Você pode ser um apoiador desse programa, tá todo o link na descrição do vídeo. Muito obrigado, até semana que vem a gente volta. Esse foi o Talk Show! Valeu. Muito bacana ter você aqui. Vou te chamar mais aí. Quando quiser. A gente falar do Queen. Eu queria falar do filme, não falando do filme do Queen, pô. Quer falar? Fala aí, vamos embora. Numa próxima oportunidade. Tá bom. Muito obrigado, valeu pessoal. Valeu.